E aí, esses últimos dias, eu tive uma semana bem difícil. Sabe aquela semana que você se perde completamente em si mesmo? Eu vi que outro dia eu postei um vídeo aqui sobre ansiedade e como ele desenvolveu bem. E aí eu falei assim, como que esse tema é um tema assim que afeta e alcança tantas pessoas? De fato, porque a gente tá vivendo nesse tempo de ansiedade, né? A gente é uma geração bem ansiosa, infelizmente, isso é verdade. E, gente, essa semana passada, sabe quando você passa uma semana cinza, com muitas questões consigo mesma, com muitas crises internas, que você acaba aceitando e não entendendo, que parece que tudo aquilo que você já se desenvolveu em si, quando você olha pra trás, você vê que você tá no mesmo lugar. Se você não me conhece, eu sou a Ju e esse é o canal Pausa e Café. Aqui eu gosto de compartilhar temas sobre assuntos que mexem muito comigo e me transformam, fazendo mudar para uma pessoa a cada dia melhor. Lembrando que eu não sou nenhum profissional da saúde, eu não sou psicóloga, não sou terapeuta e também não sou mentora. Eu sou só uma mulher comum, que através das minhas experiências comuns, eu gosto de compartilhar para ver se através delas você encontra uma inspiração e acende uma luzinha aí no seu painel e você consiga encontrar uma resposta para aquilo que você está precisando. Se inscreva, deixe seu comentário, já mando para sua amiga e vamos ter a nossa pausa e café aqui com bastante conversa e tema legal pra gente. Semana passada eu tive uma semana bem difícil que eu nomeei como a semana cinza, semana nublada. Sabe quando você tá naquela semana assim que tudo tá ruim, suas emoções tá ruins, parece que a sua casa não tá bom, seu trabalho não tá bom, sua saúde não tá boa e tudo acontece pra te deixar triste e desanimada. Pois é, tem alguém batendo na porta. Aí quando você pensa que você vai conseguir, eu vou colocar vocês aqui. E eu vou terminar daquela conversa que a gente tava conversando agorinha sobre como sair dos dias escuros. E eu até anotei aqui. Eu conversei com uma amiga, consegui colocar pra fora algumas coisas que eu tava sentindo. E, gente, isso foi tão assim, aliviador, foi um alívio. Muitas vezes a gente acha que a gente não precisa de colocar algumas coisas pra fora, que a gente vai guardando durante o tempo, durante a nossa vida. E todas as vezes que eu começo a conversar com uma amiga de confiança, que eu começo a colocar as coisas, as minhas emoções, aquilo que de fato eu tô sentindo, sabe, de verdade, sem ter que ficar medindo as palavras, embelezando, florescendo as coisas, né? Porque às vezes a gente quer falar das nossas cicatrizes, das feridas que a gente tem para outras pessoas, e aí a gente fica glamorizando aquilo, colocando beleza. Só que de fato, gente, ferida é ferida e dói mesmo, mas colocar para fora faz parte de um processo muito doloroso, mas que faz muito bem, porque quando a gente vai falando e colocando aquilo pra fora, vai vindo coisas que você nem imaginava que te afetavam, que você achava que não afetava você, e você vai falando e aquilo parece que vai tendo sentido, né? Quando eu tô nesses dias, eu fico sem criatividade, sem ideia, eu me resguardo muito, fico muito em pensamento comigo mesmo. E eu tava até ouvindo um podcast de uma pessoa falando assim que esse tipo de pessoa, assim como eu, que pensa, fica no mar dos pensamentos, que é mais profundo. E às vezes a gente acha que isso é um defeito, mas faz parte da gente. Às vezes a gente vai estar triste mesmo, vai querer ficar pensando em profundidade em alguns temas e não dá pra negar. E aí o que eu tenho feito? Eu até anotei aqui, né? Como sair dos dias escuros, que foi bom pra mim e talvez pode ser que seja bom pra você também, se você passa por esses dias cinzas, esses dias escuros na vida que vem pra todo mundo e sempre vai vir porque a gente é ser humano e enquanto a gente vai nessa terra a gente vai passar por dias como esse. Mas se a gente for parar pra pensar e se instalar, né? Hoje eu tô triste, hoje eu tô com raiva, hoje eu tô chateada, hoje eu tô magoada, hoje eu não quero falar. E dar nome pra esses sentimentos, assim, ajuda demais. Porque às vezes eu tenho, principalmente em casa com a família,
Eu não consigo disfarçar quando eu não tô bem. Mas quando me perguntam, eu falo, não, tá tudo bem. Só que a cara mostra quando você não tá bem. Então eu acho que isso é uma forma de camuflar, de uma certa maneira, esse dia triste que a gente sente, né? E o que não é bom, que na Bíblia mesmo fala, né? Choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Só que às vezes amanhã, a alegria que a gente imagina, não vai ser aquele dia que você vai acordar sorrindo, né, cantando, não, mas vai ser um dia menos cinza do que o outro. Então, eu anotei aqui como sair de dias escuros assim. Seja forte para viver. Eu coloquei, seja forte para viver. Pensa nas coisas boas que já te aconteceu. Pensa naqueles dias que você já teve assim, que já foi dias difíceis e que você passou por eles, que você venceu. Isso ajuda bastante. Fale constantemente com Deus. Quando semana passada eu lembro que, por mais que eu tava nesses dias escuros e cinzas, eu não parava de falar com Deus, sabe? Nem que fosse assim, Deus, eu tô muito mal hoje, Senhor, eu não consigo orar, não consigo ler a Bíblia, não consigo. Não consigo, nem que fosse. É só essa frase, Senhor, eu não consigo, hoje eu não tô conseguindo. Eu não deixava de falar, eu tava constantemente falando com Deus, sabe? Vença as mini tarefas. O que foi isso? Eu lembro que eu tava muito mal, mas a vida continua, independente. Você pode escolher, no caso de, eu não vou trabalhar hoje porque eu tô mal. Se você tem a sua própria empresa, se você é autônomo, se você pode fazer isso, que bom. Mas como eu ainda trabalho fora e eu tenho as minhas obrigações, isso pra mim é uma mini tarefa. E a vida acontece, né, gente? Não é porque a gente tá nos nossos dias cinzas que todo mundo vai estar no dia cinza dele. A vida tá continuando para as outras pessoas também. Então eu anotei aqui, vença as mini tarefas, né? Que é o que? Tomar um banho, ter que trabalhar, dar uma ajeitada na casa, né? Colocar uma roupa mais arrumadinha. Viu alguma coisa que tá fora do lugar, coloque. Porque se a gente for se afundar nesses dias cinzas e deitar no sofá ou na cama debaixo de um cobertor e ali ficar, eu acho que é pior. Eu já tive um dia assim e foi bem pior. Eu passei o dia todo assim, no final da tarde parece que eu tava pior. Mas quando você começa a vencer as mini tarefas, ir pro seu trabalho, não precisa de você chegar no seu trabalho e, ai, gente, eu tô num dia ruim, não conversa comigo e tal. Muitas pessoas vão perceber, e às vezes é até bom, né, falar, não, não tô num dia bom hoje, igual na segunda-feira eu fui trabalhar e eu conversei com a pessoa lá no trabalho e ela perguntou, né, nossa, como parece que não tá bem. Eu falei, realmente não estou. Ficou nisso. E assim, é uma forma de não camuflar, né? Claro que a gente não vai descontar tudo que a gente tá sentindo nas outras pessoas, né? Querer que elas resolvam o nosso dia. Mas assim, todo ser humano passa por isso. Então, vença suas mini tarefas, vá trabalhar, tome seu banho, cuide de você, penteie seu cabelo, arrume o seu ambiente onde você tá. Se é na cozinha, não deixe sua roupa. Se você tá na cozinha, mantenha as louças na máquina de lavar, ou lave, guarde. Se você tá na sala, mantenha o seu ambiente arrumado. Se você trabalha no escritório, procure o máximo manter sua mesa de trabalho arrumada, sabe? Isso é vencer as mini tarefas. E não se entregue a seu estado de ânimo, que é aquilo que eu falei, né? Gente, lembrando aqui que eu não sou nenhuma psicóloga, não sou terapeuta, não sou médica, não sou uma profissional da saúde, sou uma mulher comum, que eu tô falando que eu fiz pra vencer os meus dias difíceis, que foi uma semana muito difícil que eu tive na última semana. E o que que eu fiz que eu consegui vencer? E compartilhando com você. Mas isso não isenta de pessoas que precisam de procurar um profissional de saúde, se esses dias se estender, assim, né? No meu caso, foi alguns dias, já passou, já tô bem melhor, graças a Deus. E foi algumas coisas que eu fiz para vencer esses dias difíceis. E, acima de tudo, ter a consciência de que esse dia difícil, essa semana difícil, esse mês difícil vai passar de alguma forma ou de outra. Mesmo se a situação for uma causa irreversível, vai passar. Claro que coisas vão ter sequelas, né? Se for talvez um luto, um divórcio, uma doença que ainda não tem resposta. Mas eu tô falando de você, do seu coração, do seu estado de ânimo. Nós não ficamos assim para sempre. E assim, tudo, eu gosto de tirar um aprendizado. Então eu sentei aqui para compartilhar um pouco disso com você.
que talvez tá passando por uma semana difícil, por um dia difícil, por um ano difícil, que esses dias escuros, esses dias cinzas, eles acontecem na vida de todas as pessoas. Por mais que às vezes a gente olhe à nossa volta e ache que tá todo mundo feliz, conquistando, celebrando, e a gente tá ficando para trás. Não tá. Todas as pessoas passam por tempos difíceis na vida delas. A diferença é que algumas pessoas conseguem passar e não demonstrar nada, o que talvez é bom, não sei, e outras já precisam, né, expressar de alguma forma. Então, é isso. Eu vou procurar trazer vídeos assim, sabe, verdadeiro, de conversa. Tentei fazer no vlog, mas eu acho que não é um formato que eu me encaixo bem, não é pra mim. Eu achei esses vídeos mais de conversa, assim, de sentar aqui e conversar, eu acho que eu me sinto mais, não sei, me sinto mais leve para fazer isso. E eu espero que de alguma forma faça sentido para você. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário. Se você tá passando por dias difíceis, dias escuros, como que você faz, né? Quais são as atitudes que você tem nesses dias. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo do canal. Fica com Deus.